discussões sobre este tema. Temos alguns candidatos, digamos, a um vexame nesta semana. O Flamengo é um desses candidatos. Não é? Se o Flamengo não passar na quinta-feira pela LDU, embora não seja nenhuma facilidade ganhar da LDU, o Flamengo corre sérios riscos de ser eliminado da Libertadores. E temos na Sul-Americana o Corinthians, não é? Que joga também na quinta-feira contra o Racing do Uruguai, correndo o risco de ser eliminado da Sul-Americana. O Memphis não vai para o jogo, sentiu um pequeno problema de ligamentos e preferiu ficar se tratando em São Paulo. Então, esses são os clubes que correm maior risco de vexame. Mas o Vasco também joga com o Lanús na Argentina amanhã, né, na Sul-Americana. O Cruzeiro já pagou o vexame dele. O Botafogo tem o Estudiantes, que não é jogo fácil, no Newton Santos. Enfim, quem você aposta sua ficha maior, Zé Trajano, que será alijado do torneio continental já nessa rodada? Não me venha de Corinthians, hein? Não, eu vou começar pelo Cruzeiro, que já foi, né? Aliás, essa desculpa do Jardim. Não, não temos nada a ver com a Sul-Americana. Nosso lugar é na Libertadores. Vai plantar batata. Então, isso é para o ano que vem, se classificar e tal. A situação do o Vasco está numa draga que eu vou te contar, né? Será que é a estreia do Fernando Diniz nesse jogo? Ele já está lá, já assumiu, deve ser a estreia dele, né? Será que vai sair dando aquela. Aliás, uma coisa que me incomoda muito no futebol, vem incomodando há muito tempo, por mais que digam que é assim, que se joga assim, que o futebol. Essa saidinha de bola do goleiro para o zagueiro dentro da área, se fizer uma estatística de gols que saíram por causa disso, no mundo inteiro, é impressionante. Então isso me incomoda demais. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai fazer à frente do Vasco. Situação dramática do Corinthians. Cadê o Corinthians, Juca? Né? E ainda bem que pega o Racing do Uruguai, porque se fosse o Racing da Argentina, aí a vaca ia para o brejo total, né? O Flamengo vem decepcionando um pouco, mas pela força do elenco, pelo tamanho que tem. Mas o Flamengo passa, eu acho que passa. Eu não gosto de ser mãe de nada, dizendo que vai passar, não vai passar. O que a gente pode caracterizar e analisar até então, que o comportamento das equipes brasileiras nos torneios não é bom. Não é bom. A gente esperava uma participação maior. Claro, mas o Palmeiras, será o quê? O São Paulo. Mas na média a situação não é boa. Então, vamos esperar. Ainda falta um pouco. Não adianta a gente ficar prevendo algo que pode mudar ainda, né? Essa rodada é importante, mas não é definitiva. Ainda sobra mais um pouquinho pela frente. Mas que com o comportamento está decepcionando, de um modo geral, na média, está assim. Ô Marrinha, você está de olho também no jogo Táchira e Central Córdoba, que está acontecendo neste momento, ou você está tranquilo? Não estou vendo agora porque a gente está fazendo o programa, Juca. Senão eu acompanharia ali o resultado. Tem uma mensagem aqui, viu, em relação a esse jogo. O Rubens mandou. Péssima notícia para o Flamengo. Pênalti para o Central Córdoba e expulsão do jogador do Táchira. Olha só, Marrinho. Era meio que previsível, né, que o Córdoba ganhasse o jogo, né? O Táchira é o time mais fraco do grupo. Com isso, se ele ganhando, vai para 11 pontos e fica difícil que não acabe em primeiro lugar, né? Não sei ali numa combinação, se perder para a LDU na final e o Flamengo ganhar os dois. Assim, os maiores vexames já foram, né, Juca? São o Cruzeiro e o Vasco, né? O Vasco tomou de 4-1 de um time na Venezuela e o Puerto Cabello e o Cruzeiro, que acabou em último do grupo na Sul-Americana, né? O técnico pode falar o que ele quiser, mas esse melancia ele vai ter que carregar na cabeça aí como eliminado. Não adianta tentar conjecturar, mas de chance de eliminação você tem ameaçado Botafogo, Flamengo e Corinthians, principalmente, né? O Vasco, pelo que eu vi que é da posição aqui, não tanto,
nessa rodada. Eu acho que a situação do Flamengo desses dois é um pouco mais, eu não diria fácil, mas ele é o que tem menos chance de cair. Porque tem 2 jogos em casa, e a LDU e o Táchira são times. A LDU é bem mais fraca que o Universidade do Chile e o Estudiantes, que o Botafogo vai ter que pegar, né? Então o Botafogo tem jogos mais difíceis em casa para conseguir a sua classificação. E o Flamengo, a LDU não é o que era antigamente, e o Táchira é um time fraco. Então ele pode, inclusive, conseguir um saldo com o Táchira, eventualmente, no último jogo, e até passar em primeiro, mas ele tem uma situação que tem que ganhar da LDU. Se não ganhar, aí... Mas não acredito em eliminação agora nessa rodada, não. O Corinthians tem essa possibilidade a depender ali do resultado do América e do Huracan, né? Não é só ele, né, o negócio, mas parece improvável que o Corinthians, em primeiro, não vai passar mais, né, Chico? Não. Tem uma diferença de 5 pontos, então passar em primeiro pode até, assim, tem uma possibilidade matemática, mas é improvável, né? Sim. Mas pode ir para o playoff e ainda disputar uma vaga aí na segunda fase posteriormente. Isso aí é uma possibilidade real, que ele pode passar o América de Cali, né, que ele está a 1 ponto só. Acho que nesse momento é até melhor para o Corinthians torcer contra o América de Cali. Eu acho que ninguém vai ser eliminado dessa rodada, mas eu acho que Botafogo e Corinthians têm uma ameaça maior do que o Flamengo de não ficar fora da segunda fase. Muito bem. O senhor Carlo Ancelotti hoje deu entrevista lá em Madrid, dizendo que, por enquanto, e até o dia 25, só pensará no Real Madrid, que é o emprego que ele tem, é o clube que ele defende. Confirmou que já acertou tudo com a CBF, mas que não quer falar disso agora, que esse é um assunto para depois, que no momento a preocupação dele é o Real Madrid. Daí nós temos a nossa enquete. Se você gostou da indicação, se você preferia o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. E aí, ô Marrinha, a interrogação que se coloca no momento é se o Ancelotti dirigirá a seleção brasileira na Copa do Mundo sob a presidência de Edinaldo Rodrigues, esse comunicador fabuloso. Esse vídeo é magnífico. Eu fiquei no entusiasmo depois que vi esse vídeo do Edinaldo, que eu vou lhe contar. Mas que no meio da cartolagem continental e mundial em que você se encontra agora, você sente que o Edinaldo está no fio da navalha ou você sente que ele está forte? Vamos lembrar aqui, Juca, que a primeira vez que o Edinaldo foi afastado, final de 2023, 2024, a FIFA e a Conmebol tiveram um papel muito importante na volta dele ao dizer que não poder mandar uma carta aqui interna e dizer que eles que não podia ter intervenção. Então, o que a Conmebol e a FIFA venham a pensar sobre um eventual afastamento dele é bastante relevante. Falar assim, mas é a justiça que decide. O Gilmar Mendes, na época, quando deu a liminar, se baseou muito nisso, porque dizia que tinha uma ameaça ali de competições e tal, e de fato passa a ter não sei se a ameaça da seleção não jogar a Copa, acho meio exagerado, mas às vezes tem ameaça de intervenção, de confederação, que é sempre complicado, né? Então, o que eu apurei aqui? A Conmebol já está monitorando a situação da CBF, tem a diretora dela, Montserrat, que é bastante importante, está analisando cada passo jurídico, não vai tomar nenhuma medida enquanto não tiver a decisão judicial efetiva, ou seja, se tiver de fato um afastamento. E aí o que ela vai analisar? Ela vai analisar se ela entende que a decisão jurídica representa uma intervenção no que é a regra da CBF, a regra estatutária, eleitoral e tal, esse tipo de coisa. Se ela entender dessa forma, ela vai fazer como fez anteriormente, mandar uma carta e dizer que vai analisar os processos e vir aqui. O que a gente viu ontem? O Fernando Sarney, que é de fato o antagonista do Edinaldo, entrou com uma ação pedindo o afastamento dele e para assumir como interventor, ele justamente coloca na ação dele uma coisa assim, eu sou ex-membro da Conmebol, sou ex-membro da FIFA, então eu não representaria uma quebra, não representaria uma... Justamente ele está tentando amenizar esse fato
se a Conmebol vai ou não intervir aqui, porque ele sabe do peso que tem, porque ele já é